Presidente, secretário Renê, na sua explanação, algumas coisas me chamam a atenção. Um Estado que tem que cuidar das pessoas. Eu acho esse discurso interessante, mas ao mesmo tempo o atual governo trabalha com a possibilidade da venda e privatização das empresas públicas do Paraná, em especial Copel e Sanepar. Empresas que, se bem utilizadas, são uma ferramenta para baixar o custo do Paraná. Se nós tivermos tarifas de água e luz mais baixas, empresas vêm para o estado do Paraná automaticamente. Mas essas empresas trabalham cada dia mais ligadas ao mercado financeiro e à Bolsa de Valores e mais distantes das pessoas do Paraná. E a venda desses ativos me assusta, porque nós estamos querendo vender ativos que geram dividendos. Na sua apresentação, nós diminuímos a receita. Sobe a receita tributária, aumenta a arrecadação com impostos e se diminui a receita patrimonial. A venda das ações da Copel e da Sanepar, no meu entender, mostram que foram equivocadas. Nós vendemos, ou estamos vendendo, a galinha dos ovos de ouro. Em vez de vendermos os ovos, estamos vendendo a galinha. Essa direção tomada pelo governo Ratinho Júnior me preocupa. Sim, são empresas mistas, de economia mista, e assim devem ser, para que não se tornem elefantes brancos. A parte privada da empresa contrabalanceia o cabide de empregos do Estado, que por sua vez contrabalanceia a vontade de lucros. E nós estamos vendendo estas empresas, ao invés de sanearmos estas empresas. Estamos terceirizando quase todo o serviço dessas empresas, criando um possível passivo, porque deixamos de fazer o nosso trabalho como Estado e terceirizamos corte de luz, terceirizamos e priorizamos religamento, cobramos taxa para religar serviços públicos. Isso me preocupa, porque no discurso haverá queda de arrecadação. Cada vez mais o ICMS será diminuído e nós vendemos ativos que geram dividendos. Qualquer presidente de empresa, até mesmo o velho da van, não faria uma besteira dessa. Porque você não vende aquilo que paga as contas. Parecemos um jardineiro que, para fazer uma propaganda sua na internet ou na televisão, vende o cortador de grama, a tesoura e a vassoura. Então eu gostaria de saber como o Estado pretende contrabalançar isso. Como nós vamos prevendo uma diminuição na arrecadação de impostos, não por diminuirmos os impostos, mas por se diminuir os serviços prestados. Como nós vamos contrabalancear a venda de ativos que geram dividendos. Vamos vender agora por 1, 2, 3 bilhões, algo que num período curto ou médio, geraria 5, 6 ou 10 bilhões de reais. Né? Veja a preocupação com o agora, por parte do atual governo, não com o depois, nem o amanhã. Então, a minha pergunta vai balancear. E como justificar a venda de ativos que geram dividendos quando prevemos uma diminuição de arrecadação de impostos no futuro? Nobre deputado Requião Filho, o senhor é muito boa o seu questionamento. De fato, existe uma necessidade de se repensar o setor de energia, o setor de saneamento, em especial sobre o setor de comunicações, com a Copel Telecom. Eu entendo que a Sanepar é uma empresa hoje exemplar, ela tem uma avaliação por parte do mercado muito boa, ela é um exemplo de empresa saudável, sadia. A Copel, da mesma forma, tem uma gestão muito profissional, muito adequada. Com relação, eu não sei se existe dentro do governo nenhum estudo para a venda da Sanepar, não creio, pelo menos eu não fui informado. E no setor de comunicações há uma dificuldade muito grande de
fazer com que a empresa possa vir a ser competitiva ainda no mercado, ainda que está sendo muito questionado. O senhor sabe que a tecnologia do 5G está chegando, você sabe que a capacidade de investimento das concorrentes internacionais é muito grande. Um exemplo disso é que o estreitamento do mercado da Copel de Telecomunicações por parte das concorrentes, em especial a empresa líder. Nós temos hoje uma dificuldade grande também de entender muito para onde é que vai o mercado de energia elétrica. Ele está passando por uma reestruturação no Brasil inteiro. Possivelmente os grandes projetos de energia eles vão ter uma dificuldade muito grande de serem sustentáveis, de serem rentáveis, à medida que a autogeração de energia, a geração compartilhada apareça. Hoje, na Alemanha, 20% da geração de energia ela se dá dentro das residências, dentro das empresas. Então, o ativo energia formal, né, que a empresa de energia, ela pode passar por um questionamento muito forte em termos de rentabilidade. O maior acionista depois do Estado é o BNDES. O BNDES vai vender a sua participação na Copel, já está no plano de programação de trabalho deles, e o Estado está estudando, analisando, saber o que isso representa em termos de impacto. No que a questão do saneamento, não há nenhum estudo, nenhuma deliberação de fazê-lo. Mas eu gostaria de colocar para a sua reflexão um problema competitivo, que eu tenho conversado com vários secretários de Estado e de Fazenda de outros estados, que todos têm empresas ainda de saneamento, operando em condições muito ruins, com baixíssima penetração, com uma incapacidade de fornecimento de serviços básicos, principalmente na área de esgoto, e que estão todos sendo assediados por investidores, empresas, né, de saneamento, principalmente as empresas de saneamento chinesas, que parece que elas identificaram o mercado brasileiro como um grande potencial. Uma empresa espanhola também identificou, e vindo com tecnologias muito presentes. Por exemplo, todo cabeamento de água e de esgoto pode ser feito através de monitoramento em tempo contínuo para medida de medição, eventuais perdas. Então, teria uma economia muito grande. Então, nós vamos ter um fluxo de investimento por parte de empresas estrangeiras, e aí o senhor tem razão, porque é um componente crítico, né? No Peru, a privatização da água significou mortalidade infantil, né? Por conta que os pobres não podiam pagar a água naquele valor, e ao mesmo tempo em que nós temos também localidades onde economicamente não era viável. Então, essa preocupação, acho que o senhor tem razão, de identificar um marco legal, um marco de investimentos, que possa ser compatível com a realidade. Eu entendo que esse é um assunto de natureza que foge ao técnico, ele é um assunto de natureza estrutural, estratégia do Estado. E deve ser discutido nesses fóruns com a presença da população, para saber exatamente o que é que ela pretende fazer, até porque a Constituição do Estado obriga, né? Obriga que haja um referendo, né? Que a população possa se manifestar. O que eu percebo é que nós temos hoje a Sanepar, uma empresa assim, AAA, e muitas empresas ruins no Brasil. Então, na medida que o fluxo de investimento for se espalhando pela economia brasileira, nós vamos ter empresas, por exemplo, em Sergipe, empresas em Alagoas, que vão estar melhorando a sua avaliação e, consequentemente, capturando parte da valorização da Sanepar. Então, repensar o modelo para dar mais eficiência, eu acho que faz muito sentido. Eu não sou a pessoa adequada, eu fui membro da Comissão de Privatização do Governo Federal durante 3 anos, eu fui membro durante 8 anos do Conselho de Administração do BNDES, então tem toda uma análise muito consistente por parte, certamente, da instituição, a melhor instituição que o Brasil tem, que é o BNDES. E o BNDES está à disposição para auxiliar o governo do Estado a fornecer técnicos e serviços. Mas eu acho que eu compartilho com o senhor a preocupação. Ok? Passou estratégica. Deputado Requião, por favor. Bom, eu acredito, presidente e secretário, que faz parte do trabalho técnico informar ao governador que ele é passageiro, graças a Deus. Mas informá-lo que sobre a competitividade de uma empresa como a Copel ou a Sanepar, que podem abrir mão do objetivo lucro e se preocupar apenas com o lucro social, é uma vantagem.
A Copel e a Sanepar, ela não podem, de maneira alguma, dar prejuízo. Ela tem que arrecadar o suficiente para poder reinvestir. E hoje nossas empresas distribuem 50% do seu lucro para acionistas, quando o mínimo legal é de 25%. Então, para cobrir e competir com esse investimento, bastaria alterar este fator. Mas o atual governo, politicamente, tem medo dos acionistas e não tem coragem de comprar a briga. Mas eu peço que o senhor e a sua equipe informem a este governador, como eu disse antes, passageiro, graças a Deus, que o Paraná continua e que o problema de arrecadação será um problema real. E vender ativos que geram dividendos não é uma estratégia nem empresarial, nem política de bom tom.